Quarta-feira, 7 de outubro de 2020, eu sou o professor Rogério e este é o Com Pulga Atrás da Orelha. Junto comigo estão as professoras mais competentes e lindas do Brasil, a professora Michele Miller e Caroline Isabel, que tem nome de princesa. Olá, professoras, como vocês estão? Dê um tchauzinho para os seus alunos. Tudo bem, oitavo ano. Ah, que lindo. Bem, os recentes casos de racismo pelo mundo têm despertado e levantado questionamentos. Racismo e preconceito são a mesma coisa ou são diferentes? Existe o chamado racismo reverso? Por que se fala tanto em meritocracia? Ela é igual para todo mundo? Você também quer saber mais sobre isso? Então fique ligado. Começa agora com a pulga atrás da orelha. O tema de hoje, um papo sobre racismo. Solta a vinheta. Oi, boa tarde para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa, então, com o professor e mestre em filosofia, Bruno. Ele nasceu em Resende, Rio de Janeiro, veio para o Paraná com 18 aninhos, quando ingressou no curso de filosofia na UFPR. Na sequência, ele aprimorou sua formação no mestrado em filosofia pela mesma instituição e, atualmente, ele trabalha em cursos pré-vestibulares. Ele possui vários projetos paralelos, mantendo um canal de filosofia no YouTube, o canal Professor Bruno Pontes, voltado para o Enem, e também outros conteúdos relacionados à filosofia. Professor Bruno, seja muito bem-vindo. Agradeço a acolhida, para mim é uma alegria poder bater esse papo hoje com vocês, viu? Show, muito, muito bom ter você também. A nossa próxima convidada, a professora Lívia, formada em História pela Universidade Tuiuti. Ela também tem especialização em História e Literatura Nacional pela UTF-PR, especialização em Filosofia pela Getúlio Vargas e graduanda em Sociologia pela PUC. Atualmente ela é professora de História e Sociologia em cursos pré-vestibulares. Também, professora Lívia, seja muito bem-vinda. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Agradeço, me sinto lisonjeada pelo convite, ainda mais para abordar algo tão complexo dentro da nossa realidade, não só histórica, mas sociológica e filosófica, se formos analisar a própria raiz dessa problemática em si. Então, eu estou muito feliz de ser convidada, da me convidar e de poder conhecer os restantes dos professores e dos alunos. Espero que seja uma excelente tarde, eu tenho certeza que vai ser. Muito bom. Antes da gente começar, o nosso papo sobre o racismo, a gente precisa entender um pouquinho alguns conceitos, a gente precisa entender um pouquinho a história, E o professor Rogério vai fazer uma introduçãozinha para a gente, vai contar um pouquinho sobre a história dos negros no Brasil, dos afrodescendentes no Brasil. Bem, o racismo, infelizmente, tem raízes profundas no mundo. Sempre na história houve a tentativa de separar as pessoas, principalmente naquilo que consideravam diferentes. A cor da pele, lugar de nascimento e gênero, principalmente relacionado ao feminino. Na antiguidade, as classes sociais designavam aqueles que teriam ou não privilégios. No medievo, a separação se dava por uma vontade divina, ou seja, nasci servo ou nobre, porque Deus assim o quis. Quando a América começou a ser explorada, o africano, trazido compulsoriamente para servir de escravo na exploração dos recursos naturais e plantações, enriqueceu a muitos que amealharam fortunas no suor e força do escravo. Como disse o padre Antonil em seu livro, nada no Brasil era feito sem a força do escravo. A justificativa para essa diferença de brancos e negros se dava na famigerada teoria camita, que relacionava a África, e mais ainda o africano, a uma maldição divina. Foi só lá no século XIX que houve sim uma tentativa de explicar o conceito de raça e racismo. E isso, claro, de forma científica, como, por exemplo, o darwinismo. Porém, atrelada a isso, surgiram outras teorias que, naturalmente, não tinham nenhuma base científica e que introduziram o racismo, como, por exemplo, o darwinismo social,
ou até mesmo a eugenia, que era chamada a melhoria das raças, onde o conceito de raça influenciou, claro, muito o comportamento das pessoas. O Brasil do século XIX, com as leis abolicionistas, chamadas também de leis para inglês ver, mantinham ainda cativos o escravo. Nos bastidores, movimentos abolicionistas arrecadavam dinheiro para alforriar escravos. Porém, dar liberdade ao escravo não significava libertá-lo no sentido da palavra. Durante o século XX, descendentes de escravos eram vistos como pessoas inferiores. A marca da escravidão não foi abolida na vida deles, juntamente com a Lei Áurea. Tudo que era relacionado ao negro era visto como inferior. Sua música, sua dança, sua religião, seu cabelo. Tudo era inferiorizado. Em 1950, foi criada a Lei Afonso Arinos, que determinava que o racismo era crime. Porém, de lá para cá, somente 6 pessoas foram condenadas por praticar o chamado racismo. Na Constituição de 1988, a mais dura do mundo contra o racismo, ele é considerado um crime inafiançável. Mas e hoje? Como o mundo trata o racismo? Pois é, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre esse conceito que é triste, mas é muito importante. Para esse primeiro bloco do nosso Pulga Atrás da Orelha, eu gostaria de relembrar um acontecimento desse ano. No dia 25 de maio de 2020, nos Estados Unidos, um funcionário de uma loja de conveniências ligou à polícia e comunicou uma suspeita de que uma pessoa estava tentando comprar alguma coisa com cartões falsos, algo desse tipo. A polícia, chegando ao local, encontrou e restringiu ali o George Floyd, né? Todos nós ficamos sabendo do que aconteceu com essa pessoa depois, né? Um policial, de maneira truculenta, colocou o joelho no pescoço desse homem durante mais de 8 minutos, né? Durante todo esse tempo, o George gritava que não conseguia respirar, frase essa que acabou virando aí uma frase forte durante toda a movimentação que houve em torno disso, e muito se falou, muito veio à tona a respeito dessa questão do racismo por conta do assassinato, do homicídio do George Floyd, né? A nossa questão para vocês, professores, com relação a isso é o seguinte: nesse episódio com o George Floyd, a gente viu talvez o caráter mais letal aí do racismo, né? E trazendo esse episódio para o Brasil, onde ainda muitas pessoas dizem que o racismo não existe, ou que não existe por aqui, né, que isso acontece nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil as coisas são diferentes. A gente gostaria de perguntar para vocês o seguinte: o que vocês pensam a respeito desse caso? O caso do George Floyd se deu de fato por conta do racismo, ou ainda, será que essa truculência do policial ao abordar esse homem teria ocorrido com qualquer outra pessoa? Como que vocês entendem essa situação? Bom, em primeiro lugar, é muito bom rememorar e contextualizar todo o conceito de raça, já que é um termo que passa a nascer dentro de toda a construção da modernidade. Quando eu falo construção da modernidade, eu estou falando de todo o processo que gera a idade moderna e as transformações para a própria idade contemporânea, já que a apropriação da América e os primeiros contatos portugueses com as regiões mais subsaarianas do continente africano viabilizou esse conceito de classificação e comparação entre o europeu e as próprias novas humanidades que se apresentam, porque vai ser um impacto. O novo mundo que se fala não é um novo mundo de continente, é um novo mundo apresentado em uma nova humanidade, onde eu preciso compreender tanto a unidade quanto a multiplicidade dos seres humanos, que geram
tanto o conceito de raça, que depois vai ser ampliado, aprofundado, através até de pseudociências, porque são pseudociências, já que foram desconstruídas nos estudos antropológicos e genéticos do século XX, que é a teoria racial pautada no determinismo biológico e também influenciado um pouquinho pelo determinismo geográfico. E é interessante que essa justificativa ideológica, essa justificativa científica do século XIX, ela traz um processo de desumanização e de animalização do outro a partir das diferenças físicas e das diferenças culturais. Então, se nós formos analisar todo o processo de formação norte-americana estadunidense, é uma formação que, mesmo após a Guerra da Secessão, nós temos o período de restauração, onde se aprova leis segregacionistas, levando em consideração todas essas teorias científicas, que no Brasil também adentra, porque tivemos um projeto de branqueamento, tivemos os primeiros sociólogos brasileiros que eram favoráveis a essa teoria determinista e eugenista de limpeza étnica. Silvio Romero é um exemplo, além de Né Rodrigues também, que se apresenta como um dos outros exemplos dentro dessa corrente. Então, não tem como não associar com essa característica racista, porque o racismo, ele é um processo, ele não é só um preconceito, uma discriminação, é todo um processo que nega a igualdade humana a partir de diferenças físicas e diferenças culturais, porque a gente também remete a leitura sobre o racismo cultural na Europa, principalmente nessas questões da xenofobia. Então, não tem como não interpretar como um crime de racismo, como uma prática racista. E aqui no Brasil, nós podemos abrir uma ponte para reflexão, porque nós temos toda a construção de ideologias até científicas e sociológicas que vislumbraram uma democracia que não é uma democracia racial. Quando você mencionou a questão abolicionista, primeiro que a gente tem que levar em consideração o papel do negro na história brasileira. Não é relegado à escravidão. Ninguém é, se for falar de escravidão, todo mundo é descendente de escravos, porque isso é a história da própria antiguidade. Então, eles foram escravizados a partir de um processo de colonização e de imposição. E é claro que durante o processo de formação republicana, nós teremos várias construções ideológicas que vão trazer essa ilusão de democracia. Essa ilusão que se apresenta tanto nas regiões centrais quanto nas regiões periféricas. E se apresenta na forma de comportamento, na forma de insulto. Temos um estudioso e um pesquisador da USP, o Sérgio Antônio Guimarães, que ele tem 2 livros necessários para entender o racismo e a questão policial no Brasil. Ele analisa todos os boletins de ocorrência em São Paulo para analisar e correlacionar a classe e a raça no Brasil. Porque até para falar sobre classe no Brasil tem que estar correlacionada com essa questão racial, porque não ocorreu integração. Abolir, mas não garantir os direitos civis, políticos e sociais, não é garantir uma democracia, nem nos mais lindos ideais liberais, porque não se garante essa prática cotidiana. Por isso que você percebe, tanto nos Estados Unidos, quanto uma semana depois, aqui no Brasil, em São Paulo, onde uma mulher negra também sofreu a mesma violência policial, mas não se teve todo o debate como se ocorreu nos Estados Unidos da América, porque já é um tema que lá é mais debatido pelas formas que foi construída. A própria história e a tentativa de integração social. O Florestan Fernandes, ele tem um livro maravilhoso, que é o estudo sobre a integração do negro na sociedade de classe, onde ele abordará, a partir da cidade de São Paulo, a complexidade da integração e de garantir direitos que são além de direitos de consumo, porque cidadania não se remete a você participar do mercado de trabalho, porque até os grupos racializados não têm esse direito. Vamos analisar produtos, vamos analisar propagandas. Se enxergarmos que 56% da população brasileira é negra, os últimos dados é 56% da população brasileira, você tem um racismo apresentado em outras esferas, além da esfera cotidiana ou da esfera jurídica, mas da esfera econômica, enraizadas nos mecanismos escolares, onde tipos de piadas são naturalizadas e nem sempre compreendidas como racistas, mas são, porque você está utilizando uma distinção física como forma de imposição, opressão, ou forma de subalternar e privilegiar o outro.
Por isso que não tem como não enxergar como uma prática racista essa ação da polícia. Isso foi abordado muito pelos filósofos, o Bruno vai poder falar mais que eu, Angela Davis, Patrícia Hill Collins, e todos os estudos sobre essa realidade dentro da própria filosofia, onde ocorreu o encarceramento negro nos Estados Unidos, e ainda ocorre esse encarceramento, principalmente pelas emendas que foram aprovadas e que trouxeram outras formas de escravização. Então, você percebe que é, sim, todo um racismo estruturado, institucionalizado, porque existem distinções, e também individualizado. Por isso que eu não enxergo, e nós não enxergamos, teoricamente, o racismo, e na prática, apenas como uma ação, mas todo um processo composto tanto por preconceito, quanto por discriminação, que nega diretamente e indiretamente a igualdade, o direito de ser igual e diferente, já que esse direito é apresentado como pluralismo na nossa própria Constituição de 1988. Obrigada, professora Lívia. Professor Bruno. É legal ouvir uma socióloga, né? Ela traz os dados ali, né? Cheios de emoção. Isso é muito, muito bacana. E eu também tenho formação em sociologia e, de fato, a obra do Florestan Fernandes que você trouxe, ela enaltece muito, muito o debate sobre a questão do racismo. Falando sobre o caso do George Floyd, de um modo particular, que eu acho que é muito interessante para a gente aqui, né? O que me chama a atenção acima de tudo, né? Diante da conduta do outro. Primeiro, o caso do George Floyd não é um caso isolado, tá bom? Ele foi um caso que, de algum modo, ele foi registrado e ele gerou uma mobilização e uma revolta muito grande, que eu quero até colocar uma pulga atrás da orelha de vocês aqui, tá? Que no Brasil acontece todo dia e não causa a mesma revolta e a mesma repercussão. Mas é só uma pulga atrás da orelha para a gente colocar, né? Mas só para deixar aí. Bom, eu quero citar uma expressão, um conceito criado por uma filósofa chamada Hannah Arendt, né? A Hannah Arendt, ao falar sobre a questão da perseguição nazista, ela cria um conceito chamado banalidade do mal, né? E esse conceito da ideia de banalidade do mal, ele acaba sendo, até hoje, vivenciado, né, em outras formas de dominação, como, por exemplo, a gente viu no caso do George Floyd, entre o policial e o George que estava ali no chão, né? Qual que é a grande questão que a cor da pele ela acaba influenciando, né? Quando a gente olha não só para o caso do George Floyd, mas também para tantos outros casos que aqui no Brasil acontecem, basta você ver, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ter perguntas falando mais sobre a realidade brasileira, né? Mas só para dar um gostinho, nós mesmos vemos abordagens policiais em relação ao negro e a forma como os policiais abordam muitos negros, né? Claro, não estou falando que todos os policiais fazem isso, pelo contrário, a grande maioria tem uma conduta correta, digna, né? Mas nem todos fazem isso. E aí a gente tem um caso, por exemplo, que repercutiu há 3 meses atrás, de que um homem agrediu a sua mulher num condomínio luxuoso em São Paulo, né? E a PM foi chamada no Alphaville, né, em São Paulo. E a PM foi chamada para atender a ocorrência. E qual foi a postura da PM diante dos agressivos argumentos que o homem dirigia aos PMs, né? Argumentos não, que aquilo era uma baixaria que ele estava fazendo para os PMs, desrespeitando as autoridades. As autoridades ficavam de braços, né, cruzados, ouvindo tudo aquilo, né? E a grande questão para a gente, e se fosse na periferia, e se fosse na comunidade carente, e se fosse um negro naquele lugar? Por que fazer a pergunta? Porque a gente entende exatamente que quando a gente olha para a história da humanidade, a América, de modo particular, a sua relação com a escravidão e também essa diferença, Estados Unidos, de modo particular, tem um embate muito forte racial, né? Lá é muito mais forte do que aqui no Brasil. Nós observamos que a existência do outro precisa ser exterminada. E quando a gente vê aquilo que acontece principalmente numa supremacia branca, né? Como é a americana, né? Nos meios de poder, né? E nos lugares e espaços de poder, aquilo é, de algum modo, legitimado. Aquilo é legitimado, né? Então, não foi à toa que episódios como esse se repetiram nos últimos meses, né? Esses dias, um outro homem negro tomou 7 tiros, se não me engano,
né? Ao entrar no carro dele. Então, mas por que isso? Porque o outro incomoda. E, claro, a gente, ao longo do debate, a gente vai trazendo algumas outras questões que nos fazem pensar por que o outro incomoda, né? Mas eu quero aqui, de modo particular, trazer esse conceito da banalidade do mal, da Hannah Arendt. Ela dizia isso em relação à questão do nazismo e de como, né, os nazistas eles faziam o mal pelo mal. E hoje, sociologicamente, a gente consegue analisar também o quanto muitas esferas de poder cultivam o mal pelo mal, né? O outro, ele não tem valor. E a grande questão não é olhar a diferença, é olhar para um outro como ser humano, como cidadão, né, que detém os mesmos direitos que eu. Mas esse outro, ele tem, em linhas gerais, né, o direito de permanecer calado ou, na dúvida, a culpa é dele. Porque foi isso que aconteceu com o George Floyd, e é isso que acontece de um modo corriqueiro no Brasil e em outras realidades também. E sim, é um problema pertinente e é um tema que a gente tem mesmo que colocar no debate. O que me chama muita atenção é a fala do professor Silvio Almeida, que é hoje talvez um dos grandes expoentes do mundo, do Brasil, sobre o racismo. Ele é um jurista. Eu usei ele para aula. Ele trabalha muito essa ideia. E talvez uma frase que resume muito isso que vocês estavam falando, que ele fala que o Estado brasileiro ele é uma máquina de matar homens negros, né? O que você vê na sociedade, você vê no dia a dia, é isso. Nas favelas, nas comunidades, você vê os negros, eles são selecionados, muitas vezes, para essa violência, né? No bar, no posto, na rua, eles são selecionados ao invés dos brancos. A gente vê isso claramente, né? Continuando ainda nesse bloco, né? A gente pegou na revista Exame uma publicação de 2015. Eles colocavam lá os casos que mais repercutiram até então, né? Os casos de racismo que tiveram uma repercussão no país, né, no Brasil. E um dos casos ali que me chamou a atenção foi o caso de um menino adotivo, né? Ele estava com os pais numa concessionária de carros importados, e ele estava esperando pelos pais numa salinha assistindo desenho, e o vendedor levou os pais para ver os carros e tal, e daqui a pouco o menino quis ir atrás dos pais, e conforme ele chegou perto, né, dos pais dele, o vendedor falou assim que ele não podia ficar ali, que ele não podia se aproximar, né? E aí os genitores desse menino, eles criaram uma página no Facebook em que eles diziam assim: preconceito racial não é mal entendido, né? E outras situações também que chamaram bastante atenção, como no ano passado, aquele caso, né, daquele homem que ele estava a caminho de uma festa de aniversário com a sua família, foi alvejado e ele tomou 80 tiros, né, na frente da família, com os filhos ali, a esposa, né, então também foi uma situação que chocou o país. E eu achei bem interessante, né, no caso do menino adotivo ali, essa frase que os pais colocaram, né, preconceito racial não é mal entendido. E pensando nisso, assim, eu acho que seria bem importante a gente pontuar se existe uma diferença entre aquilo que a gente chama de preconceito e aquilo que a gente chama de racismo. Qual que é a diferença entre esses dois conceitos? Bom, existe, mas é claro que dentro de uma realidade concreta estão conectados e podem ser analisados dentro de uma realidade concreta conectados. O preconceito, ele está mais fundamentado em estereótipos sobre grupos racializados, grupos do qual as suas diferenças e aspectos físicos foram transportados para a realidade social com significados negativos ou positivos. O preconceito, ele está mais voltado nessa construção de rótulos e estereótipos formados por juízes, juiz de valor, e essa forma de você atribuir através desse juiz de valores. Já a discriminação, principalmente racial, é um comportamento concreto, onde você nega concretamente a igualdade, o direito de igualdade. Quando eu estou falando de direito de igualdade, estou falando só do direito de você existir, mas do direito de você ser filha, do direito de você ser mulher, sem que seu corpo seja apropriado e falado, vai dar um corpo bonito para ser mulata, para sambar. Você ter o direito
de ter uma humanidade própria e não ter o seu corpo, a sua subjetividade negada em relação ao comportamento do outro. Então, a discriminação, ela é um comportamento concreto, quando nós falamos do processo do racismo, só que dentro da discriminação nós analisamos e pegando o Sérgio de Almeida, principalmente a obra dele sobre o racismo estrutural, nós temos a discriminação direta e a discriminação indireta, e sempre está conectada a uma relação de poder. O próprio conceito de raça vai ser construído a partir dessa relação de poder e de dominação. A discriminação direta é a discriminação perceptível, visível. A negação da entrada de um indivíduo em um shopping pela cor ou pelo um boné que é associado a um comportamento cultural racializado. Porque nós enxergamos isso, essa conexão da cultura, com essas definições de inferioridade e superioridade racial herdadas ainda do século XIX. Já a indireta, eu não gosto de falar esse termo, eu vou falar o porquê. Eu gosto muito, principalmente das teorias e dos estudos, principalmente da comunidade negra, mas quando eu falo indireta é porque eu realmente não sinto, porque eu coloco em consideração a minha cor da pele e outras características da Liv, não da professora, porque eu habito uma região, eu sou de uma condição econômica e de uma condição cultural que eu posso apresentar teoricamente, mas não vivenciado na prática. Eu levo muito isso mesmo, eu levo muito isso em consideração. A indireta seria de forma disfarçada, onde preconceitos e discriminações naturalizadas estão enraizadas e são ignoradas, como, por exemplo, eu definir um tipo de perfil para uma vaga de emprego. Quem aqui já entrou naquela página do Facebook, desculpa a palavra, mas eu vou ter que falar que é o título da página, Vagas Arrombadas, ali tem várias denúncias de propostas de trabalho definindo e determinando grupos segregados a partir da racialização, dessas características físicas transportadas para a realidade social. E você vê conectado no racismo, a discriminação direta e indireta, baseada muitas vezes também pelo estereótipo. Por isso que, utilizando o próprio Sérgio de Almeida, seria um processo em relações e ações concretas e também psicológicas. O Adorno tem um estudo sobre a questão do preconceito dentro da psicologia. Mas aí dá para a gente falar que ele vai falar da psicologia, da questão autoritária, que o Bruno pode falar melhor que eu. Quando nós analisamos esse processo, dentro do contexto feminino também, existem algumas canções e músicas que surgiram na década de 40, 50, 60, que diminuem a mulher, tanto na questão de gênero, como na questão de raça. Então, o Seu Cabelo Não Nega, do Lamartine Babo, né, que talvez seja uma das músicas mais racistas, que as pessoas dançavam no carnaval e pulavam, e os alunos que não conhecem, eu não vou cantar para vocês, não se preocupem, não vão ficar com medo, só para vocês verem. Olha o início da canção. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. Então, a mulher tratada como um objeto, uma coisificação, e muito mais relacionada à cor. Se ela não pega, eu posso te namorar, eu posso ter relações com você, que a cor não vai pegar. Né? Professor Bruno. Ok. Eu achei muito interessante, me chamou muita atenção o título da página, né? Preconceito racial não é mal entendido. E eu digo assim para vocês, de fato, ele é muito bem entendido e quem faz sabe muito bem o que está fazendo, tá? E por que eu vou dizer isso, que sabe muito bem o que está fazendo, né? Eu tenho um lugar de fala por ser negro, né? E para mim, isso, a Michelle até falou assim, Bruno, você pode contar exemplos, né? De casos de racismo que você já vivenciou. Gente, me dá tristeza de dizer isso para vocês, porque a gente poderia ficar aqui por horas conversando e eu detalharia inúmeros casos que, inclusive, aqui em Curitiba eu vivenciei, tá? Aqui em Curitiba eu vivenciei. Vou contar um para vocês verem que foi também, por acaso, dentro de uma concessionária, né? Alguns anos atrás, eu estava fechando um negócio na concessionária, olha que interessante, eu estava fechando um negócio na concessionária,
Só que assim, eu sou um cara muito de boas, né? Eu não ligo para ostentação, essas coisas, né? Eu coloquei a camisa polo aqui para parecer aqui mais bonitinho, assim, mais arrumadinho, mas eu ando de camiseta básica, tranquilo, tênis, calça jeans, não tenho essas coisas, né? E eu fui fechar um negócio nessa concessionária e acabou que a gente foi um pouquinho mais tarde, né? O concessionário fechava às 6, a gente ficou na conversa ali, na troca de documentação, até umas 6h30. E aí eu desci, né, na concessionária, precisava pegar o meu carro na garagem, no estacionamento, né? E aí tinha 2 vendedores ali ao lado, né? E aí eu pedi para os amigos: oi, amigos, tudo bem? Boa noite. Vocês podem fazer o favor de abrir para mim aí? Aí sabe quando um olha para a cara do outro assim, aquele tipo, deixa que eu deixo, né? Tipo, não, você vai, eu vou, não sei o que lá. Aí veio um outro cara, né? E esse outro, aí o cara falou: aquele cara lá, ele pode abrir para você. Mas assim, sem boa vontade nenhuma, né? Aí eu falei: tá bom, obrigado, né? Eu já pensei assim, poxa, né? Que gratidão, né? Tô fechando um negócio aqui na empresa deles, mas tudo bem, né? Não preciso falar isso, né? A gente não precisa falar essas coisas para ser melhor do que ninguém, né? E aí eu pedi para esse outro rapaz, né, que tá todo bem alinhado, assim, né? Era um vendedor lá também. Falei: amigo, boa noite, tudo bem? Você pode fazer o favor de abrir aqui para mim? E ele nem olhou para minha cara, né? Ele simplesmente seguiu indo assim, né, para frente. E aí ele parou, e aí ele virou para trás, e aí ele apontou o dedo para mim. Olha, veja bem, eu vou fazer isso daqui agora, mas não se acostuma não, viu? Não é sempre que eu vou ficar abrindo para funcionário não, viu? Aí eu parei, eu olhei assim, pensei, falei: mas peraí. Aí eu apertei o alarme do meu carro. E quando eu apertei o alarme do meu carro, ele olhou o meu carro, aí ele: você não é funcionário, não? Você não é dos serviços gerais? Você não trabalha aqui? Aí eu: não. Aí ele: me desculpa. Eu falei: cara, fica quieto para ficar bom para você. Porque o que você acabou de fazer foi de uma estupidez sem igual. É melhor você ficar em silêncio, tá bom? Não fala comigo, por favor. É claro, dentro do meu coração, isso dói. Isso dói. A questão não é essa, né? A questão é que, assim, às vezes a gente acha que... E é muito legal a gente conversar com vocês sobre isso, porque às vezes a gente acha que, assim, não, isso não acontece. Não, isso é mimimi. Não, isso é brincadeira. Não é. Isso aconteceu na mesa de família comigo. Uma vez eu sentado no almoço de família, né, com os parentes não tão próximos assim, aqui da minha esposa, e um desses caras aí, né, ele virou para o meu sogro e falou assim: você sabia que a Boticário vai lançar uma colônia voltada para negros? Éramos 6 pessoas na mesa, né? E aí, tipo, eu parei, olhei assim, eu falei: cara, eu não acredito. Ele virou e falou: não, você sabia, falou o nome do meu sogro, né, que a Boticário vai fazer uma colônia voltada para negros aqui em Curitiba? E aí aquele silêncio na mesa, né? Aí meu sogro, assim, para dar uma de legal, né? Não sei. O que é isso? Aí ele riu, colônia penal. Pois é, na mesa de família, né? Curitiba, 2018, mais ou menos, né? Aí a gente para e pensa: Bruno, mas quem faz isso sabe o que está fazendo. E não, isso não é brincadeira, né? Não, isso não tem uma linha ali. Não, a pessoa sabe, ela tem clareza do que ela está fazendo. E isso é muito triste, né? Isso é muito triste. E qual que é a grande questão? Isso não é um fato isolado. Isso acontece todo dia, isso acontece toda hora. Que é o que a professora Lívia estava falando. Eu uso um outro termo, né? Eu uso o termo racismo velado, né? Que para mim é o pior tipo de racismo que existe. Porque é aquele que não dá a cara de verdade, né? Mas ele simplesmente ele deixa as coisas às escondidas. Né? Ele traz uma violência simbólica, né? Exato, uma violência sente muito mais. Uma violência simbólica. Um último exemplo que eu vou contar, tenho outros para contar depois, tá? Mas é só para vocês verem o quanto isso é corriqueiro. Uma outra vez eu deixei meu carro e a minha esposa, ela estava no shopping estação. E eu fui para aula na Federal do mestrado, e ela estava na estação, eu ia voltar para a estação para encontrar com ela, para a gente poder ir para cá, né? E aí, eram 10 da noite, tinha uma mulher descendo a escada de estação, e eu estava na parte de cima aqui, né? Estávamos praticamente juntos. E aí, era 10 horas da noite, né? Eu fui correndo para o shopping não fechar, e aí o segurança deixou a mulher entrar e não me deixou entrar. Aí eu falei: meu nobre,
por que ela pode entrar e eu não posso entrar? Aí ele, não, mas já deu o horário. Eu falei, não, beleza, então ela também está atrasada, porque a gente chegou junto. Ela está 1 metro na minha frente. Como assim? Por que ela pode entrar no shopping e eu não? Não, mas são as regras. Eu falei, tá, mas quais regras? Eu quero entender. Porque se ela pode e eu não, você está fazendo uma diferenciação. E se você está fazendo uma diferenciação, isso é preconceito. Eu quero entender qual é o teu parâmetro para que um possa entrar e o outro não possa entrar. Né? E aí ele, não, coisa e tal. Aí eu falei, tá, beleza, então deixa eu te explicar uma coisa. Meu carro está aí dentro, a minha esposa está aí dentro, né? Eu preciso entrar para pegar meu carro, né? Eu só não estou com meu ticket aqui, porque meu ticket ficou com a esposa. Não, mas não vai poder entrar, coisa e tal. O que aconteceu? Eu precisei ligar para minha esposa para que ela fosse até a entrada do shopping, para que o segurança determinasse pelo parâmetro dele, porque ele não é autoridade diante da lei, tá? E acho que é importante deixarmos isso aqui. Segurança não é autoridade, né? Nem mesmo o policial, ele é a lei personificada, não. Ele é aquele que faz com que a lei funcione. Mas ele não é a lei personificada. Por isso que, por exemplo, a polícia tem que te tratar bem. A polícia tem que te tratar bem. Ela tem que te tratar com respeito. Né? Por isso que existe o termo abuso policial. Porque é quando ele se personifica como lei. E ele não é a personificação da lei. O pior é um segurança, que não é nenhuma autoridade legal, achar que ele é a personificação da lei, para querer judicializar isso. Né? E aí que é o grande problema. E aí o que aconteceu? Eu tive que passar a vergonha da minha esposa vir até ali na entrada do shopping para ela mostrar o ticket, né? E ela falou assim, que vergonha isso que você está fazendo, né? Que vergonha isso que o senhor está fazendo, né? Diante, né, do meu marido, de não permitir que ele entrasse. É claro que a gente sabe que existe a segurança. Existe a segurança do shopping? Existe. Mas se ela existe para todos. Se ela não existe para todos, existe uma discriminação. Explique por que existe uma diferenciação aí. Entendem? Isso é, infelizmente, um ponto grave que nós temos, né? Obrigada, professor. Só rapidamente me lembrei de algo agora com a fala do professor Bruno. Uma aluna, certa vez, num comentário durante uma aula a respeito de preconceito, de racismo, falou o seguinte, que o racismo velado, chamado velado, nela, doía muito mais, porque contra esse racismo não havia defesa. E ela falou, o racismo explícito, as pessoas que escutam, as pessoas que estão em torno, acham ruim, não consideram aquilo bom. Agora, o racismo velado não se entende como racismo. Então, ela comentou que isso gerava muito mais dor nela do que qualquer outra situação. E me lembrou muito essa fala agora. Por isso que eu questionei quando eu falei a palavra indireto, assim, porque toda vez que eu vou abordar, porque é um dos recortes que eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de sentir e me enxergar também. Eu sempre falo para os alunos fazerem uma experiência histórica. Essa experiência eu até deixo aqui para os alunos. Imaginem vocês, galera, imaginem todos vocês. Século XVIII, Brasil. Analisem sua descendência familiar, sua cor, sua região geográfica e sua condição econômica. Daí pensem, quem vocês seriam no período colonial? Pensem e comparem as outras camadas. Você poderia ser pobre, mas você ainda seria ser humano, né? Você ainda teria direito de ser humano e ocupar os espaços que são construídos dentro da sociedade. Por isso que eu enxergo essa questão indireta, ou velada, ou cordial, podemos ter várias derivações, mais complexo quando a gente vai pegar a sociologia do Bourdieu e abordar toda essa questão mais de interacionismo simbólico. Por isso que até muitos alunos me trazem isso, não, Pro, eu sinto mais quando é indireto. Então, eu agradeço, muito obrigada. É verdade. Obrigada, professora. Eu gosto sempre de comentar uma coisa interessante. As pessoas que são brancas, quando você pergunta sobre a tua descendência, qual é a sua descendência? E, normalmente eu falo isso para os alunos e eles alguns concordam, alguns não concordam, mas você pergunta para algum branco qual é a sua descendência, eles vão lá, orgulhosos, né? Meu avô veio fugido de uma guerra que aconteceu na Europa, e sempre tem aquela coisa e veio para cá, e a minha família. Você pergunta para uma pessoa negra qual a sua descendência, de onde vem essa descendência? E normalmente vai ser associada à violência, vai ser associada à escravidão, né? Associada a ser tirado de um lugar, do seu lugar, e trazido para cá de forma compulsória. E ali acaba. Foi tirado do escravo até a sua identidade, nem o sobrenome que eles tinham era deles. Então, se você vai fazer uma pesquisa genealógica
de um homem branco, ele chega até até a Idade Média, se quiser. E de um negro? Como é que você consegue conhecer a sua própria história, a sua identidade? Isso que é o mais triste, né? Isso é o mais triste. Professor Rogério, deixa eu só fazer um adendo nisso que você disse, né? Basta ver, por exemplo, quais são os sobrenomes africanos que nós temos no nosso país, né? Esse é o grande ponto. Eu acho que aqui a gente destrói exatamente como que existe um aniquilamento estrutural, né? Dentro da cultura brasileira, né? Cadê? Onde estão os sobrenomes africanos? Sendo que a maioria de nós tem a descendência africana, né? Isso está no nosso sangue. Aqui no Paraná, em Curitiba, de modo particular, um pouco menos, né? Mas quando a gente olha para o Brasil como um todo, por que nós não temos mais esses nomes, esses sobrenomes presentes lá, né? Esse é o ponto para a gente pensar. E para falar da ancestralidade, qualquer indivíduo sabe, você provou aqui perguntando para os seus alunos. Agora, quando você vai perguntar para grupos que descendem de povos de diáspora, para eles conseguirem encontrar sua descendência, eles têm que pagar. Tem que pagar todo o teste, análise de DNA genético, para poder saber qual que é a sua ancestralidade. Então, é muito complexo você falar de grupos que não tiveram direito nem de ter a sua própria história, ou narrar a sua própria história. Eu vou ter que fazer esse comentário lá, eu acho que provavelmente eu seria escrava, ou não. Porque a história africana não se remete apenas à escravidão no território brasileiro. E esse foi um dos maiores pontos da nossa estrutura escolar. É reduzir a história dos povos e da diversidade africana em um processo apenas escravocrata, sem analisar a tecnologia que eles trouxeram e que trouxe a viabilidade do enriquecimento até aurífero de Portugal, porque Portugal não tinha um conhecimento tecnológico. Isso vai ser começar a adquirir, principalmente no contato de povos de várias regiões subsaarianas. Então, isso é complicado quando a gente reduz a história tanto africana ou indígena ou à escravidão ou apenas à opressão. E não enxergar outras narrativas que não foram dado esse direito num passado não tão distante. Porque é agora que nós estamos se abrindo dentro das escolas. Claro que a gente tem que sempre relembrar que durante o século XX houve uma tentativa de normalizar a escravidão. Isso né? mesmo. Até mesmo no hino da República, aquele lindo hino, né? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Tem continuação, diz assim que nem escravos teríamos no passado. Né? Então, eles tentaram apagar essa ideia de que o escravo que o africano foi trazido para cá. Você pega, por exemplo, o Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, e você analisa ali como se a escravidão fosse um parque de diversões. Né? O escravo era bem tratado, havia uma relação cordial, pega o Sérgio Buarque de Holanda, né? O brasileiro é cordial, até mesmo os escravos eram tratados assim, eram tratados de forma pacífica. Né? Mas houve sim, no século XX, uma tentativa de tirar um pouco dessa ideia da escravidão, essa ideia do negro como escravo, e mesmo dessa forma, ele ainda continuava sendo inferior. Você, não, tivemos a escravidão lá, mas olha, agora nós estamos aqui, mas o escravo é doméstico, é um porteiro, um tipo de trabalhador subalterno, e nós, então ainda existe essa divisão, ainda existe, mesmo minimizando. Né? Olá, pessoal, vamos então para o segundo bloco. Eu vou fazer então uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta muito nova, muito recente, algo que aconteceu há pouco tempo atrás. Aqui mesmo em Curitiba, uma juíza estava julgando um caso e na sentença dela, ela proferiu uma sentença que foi bastante polêmica. E eu não quero tentar lembrar, eu vou ler a sentença e aí depois eu vou fazer a pergunta. Então, na sentença, ela estava julgando um homem negro, e na sentença ela disse, aspas para a juíza, nem vou falar o nome dela para não dar problema depois, só aspas. Sobre sua conduta social, nada se sabe. Seguramente, integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, juntamente com os demais, causavam o desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente. Então, ela está relacionando o crime a uma condição da raça. Eles estão acostumados a fazer isso e, portanto, é normal. Né? Aí a pergunta, o que vocês podem falar a respeito? O racismo pode ocorrer em qualquer camada social ou é apenas aqueles relacionados ao poder aquisitivo, maior ou menor?
Bom, se for abordar uma das correntes que buscam explicar o racismo a partir da teoria crítica, ele é um produto, principalmente, do desenvolvimento de uma sociedade capitalista pautada a partir dessa apropriação e desumanização de indivíduos como meio de produção. E se nós formos refletir no Brasil, não tem como eu debater raça, eu compreendo que não tem como debater raça sem debater classe, justamente por não ocorrer a integração e uma revolução industrial de fato. Se nós formos analisar todas as reformas e modificações políticas, tanto no final do 19 quanto no 20, é difícil você apresentar uma sociedade de fato de classe, onde algumas características de estamento ainda estão apresentadas, onde algumas desigualdades são além de desigualdades econômicas, porque não era o dinheiro e o poder aquisitivo que vai determinar a sua posição social. Dependendo dos espaços que você vai ocupar ou tentar ocupar na sociedade, a sua condição racial, a sua racialização será uma das pautas e será uma das características a serem definidas. Eu não posso enxergar uma sociedade capitalista do qual o próprio lugar do trabalho industrial e do trabalho assalariado também levou em consideração conhecimentos técnicos, conhecimentos educacionais de grupos que, tanto descendentes quanto escravizados, não tiveram a oportunidade nem a possibilidade de adentrar. Como é que eu posso falar de uma sociedade de classe onde nem todos tiveram os conhecimentos e as habilidades básicas para compreender uma relação de trabalho livre? Que não é mais uma relação de trabalho de dominação a partir da escravidão. Então, aqui no Brasil, e isso fica visível principalmente quando você vai ver debates de pessoas e intelectuais e até indivíduos que têm um grande grau aquisitivo no continente africano, quando vêm para o continente americano, eles percebem que, independente da sua condição econômica, as suas características físicas, que não é só cor, lembrando, até pegando aqui uma pergunta, não é só cor, são outras características do próprio corpo, vai definir também quem você é dentro do estereótipo. Vocês viram o caso de um jogador famoso que, por mais que ele não se considere, para o branco, ele vai considerar. Isso foi muito bem estudado por um psicanalista, que também é filósofo, Frantz Fanon. Ele tem uma obra maravilhosa que é Pele Negra e Máscara Branca, do qual ele vai falar justamente essa realidade, que vai além de uma condição econômica. Então, é impossível você enxergar apenas a condição econômica, sendo que isso também pende na questão racial. Eu acho que esse é um problema difícil de ser debatido dentro do Brasil, né? Eu quero trazer exemplos práticos para discutir até isso. Eu queria dizer uma coisa, né? Eu acho que para acrescentar na descrição do que haviam perguntado aqui no chat, ser negro também diz respeito a uma identidade, um reconhecimento de ancestralidade, né? Acho que isso é muito importante, tá? Por exemplo, da mesma forma que as pessoas se assumem, eu sou descendente de italianos, né? Eu sou descendente de francês, eu sou descendente de alemão, né? Eu sou descendente de africanos e tenho orgulho de dizer isso. Isso é importante, porque sim, é importante ter orgulho disso. Até porque o Brasil, essa terra que nós temos aqui, foi formada a partir do sangue e trabalho dos negros, tá? Sem eles, isso não existia. Não existiria. Então, assim, a gente não pode simplesmente olhar para essas coisas e virar as costas para esse problema. Não, né? Eu acho que citaram aí Gilberto Freire, né? A gente tem aí um bambo equilíbrio de antagonismos, né? Ele disse que não falou a tal da democracia racial, né? A ideia da democracia racial, mas assim, a gente precisa entender que o Brasil ele tem essa marca, tá? Então nós somos constituídos por europeus, por índios e negros, né? Eu colocaria até assim, por ordem de trabalho e chegada, né? Por índios, por negros e depois por europeus, né? Eu colocaria nessa ordem ainda aqui, para mostrar os lugares que nós temos dentro desse tripé dentro do Brasil, né? Quando a gente vai pensar esse problema do racismo, né? Ele pode ocorrer em qualquer camada social, né? Pessoas com menos poder aquisitivo sofrem mais, com mais poder aquisitivo sofrem menos. Como que funciona? Olha, quando a gente olha, por exemplo, para as pessoas que têm aí um lugar de destaque dentro da mídia, né? Maju Coutinho, por exemplo, jornalista importante, negra, né? O quanto de racismo ela sofre praticamente diariamente. Se você seguir as redes sociais dela, você vai ver esse tipo de comentário, né? Esse tipo de comentários, né?
entre outros. A gente teve também aí o próprio Neymar agora, né? Que é um cara, inclusive, que tem um lugar de fala muito importante e não se assume dentro desse lugar de fala, tá? Que eu acho que aí é muito, muito legal a gente, inclusive, destacar. O Neymar é um grande jogador? É um grande jogador. Eu também gosto do Paitaon, também gosto. Acho muito legal. O cara é um baita de um jogador. Mas é um cara que tem um lugar que poderia gerar um debate muito grande em relação a esses problemas e ele não faz. Aí, quando que ele foi fazer? Quando ele foi vítima de racismo, né? E é um dos caras mais ricos do mundo, né? E aí a gente percebe exatamente que o fato de você ter ou não ali o poder aquisitivo, ele não vai te dar um lugar de privilégio. Talvez você sofra menos. E aí é importante a gente demarcar que, sem dúvida alguma, quando a gente olha a violência e o racismo no Brasil, ele tem classe muito bem demarcada, né? Então, se você é pobre, se você é da periferia, aí é pior, né? Porque em outras instâncias você consegue estabelecer um debate. Ou, pelo menos, vou te dizer uma coisa pior ainda, as pessoas te toleram. As pessoas te toleram, né? Quando você tem título acadêmico, né? Quando você tem um lugar de fala... né? Quando você se embranquece, seja na roupa, seja no corte de cabelo, seja no diploma científico estilo europeu. E daí você se destaca porque você se embranqueceu perante o grupo dominante. Exato. E assim, eu me lembro, eu ouvia na infância, o Rapa, né? Do Rio, existem todos os gêneros musicais e existe uma prateleira para o Rapa, tá? O Rapa assim, o lugar, tá? Assim, é muito especial pra gente. E muitas vezes eu fui em shows do Rapa já, e nas próprias músicas deles, né? Eles falam o quanto às vezes o negro precisa ser 2, 3 vezes melhor para ser reconhecido dentro da sociedade. Basta ver, por exemplo, o ex-ministro do Supremo Federal que nós tínhamos, né? Era alguém que assim, era uma sumidade da sumidade dentro dos debates jurídicos. Né? Só que a gente sabe que tem outros negros que têm tanto estudo e tanta capacidade, mas nem sempre é oportunizado esse lugar também de destaque, né, para eles aí. Muito obrigada, professores. Nossa, excelentes colocações, assim, essa questão que você falou, né, a respeito de muitas vezes um negro, ele tem que fazer muito mais, né, para se destacar. A gente entra na nossa próxima pergunta, que tem a ver com isso, né, a questão da igualdade, se existe realmente uma igualdade, né, entre as pessoas, entre as classes, entre as raças, né. E aí, assim, a gente pegou aqui um fato que chocou o país esse ano, né, há alguns meses, que foi o caso do menino Miguel. O Miguel, ele era filho de uma empregada doméstica, né, e a mãe dele, por conta da pandemia, né, o menino não estava indo para a escola, obviamente, por causa da pandemia, tudo fechado e tal, mas a mãe, como empregada doméstica, precisava ir trabalhar. E ela, nesse dia, especificamente, ela não tinha com quem deixar o filho, ela levou o filho, né, lá para casa, que ela trabalhava, e a patroa exigiu que ela fosse passear com o cachorro. E a mãe falou, tá, mas então posso deixar meu filho aqui, né, e tal, porque não dá para ficar saindo com criança e tal. A patroa falou que tudo bem e tal, a mulher saiu para passear com o cachorro, um menininho pequeno, né, eu não lembro a idade dele, mas se não me engano, acho que era mais ou menos a idade da minha filha, entre 3 e 4 anos. O que me deixa mais chocada ainda, mais sensível, né, a essa notícia. O menininho se desesperou, queria a mãe, né, estava num lugar diferente, queria a mãe, e a patroa, né, as câmeras de segurança mostram essa mulher abrindo o elevador, colocando o menino para ele procurar a mãe sozinho, uma criança, né, de 3, 4 anos. O menininho foi apertando os botões do elevador, não sabia, né, e acabou subindo no 9º andar, e ele caiu lá de cima. Obviamente, essa criança veio a óbito, né, e a gente, nesse momento de pandemia, a gente tem visto muito essa questão, né, dessas pessoas que precisam ir trabalhar, né, então uma empregada doméstica, ela precisa trabalhar, ela não parou, as empregadas domésticas, elas não pararam,
né? Talvez aqui muitos dos nossos alunos têm empregadas domésticas e vocês sabem que a empregada doméstica de vocês continua indo trabalhar. E pensando nisso, assim, essa patroa, ela faz parte da elite, né? O que vocês podem dizer para a gente, né, a respeito do que a gente fala tanto assim, a meritocracia, né? A meritocracia. Então, assim, eu sou branco, e pelo fato de eu ser branco, eu sou mais privilegiado, então, não tem nada a ver, as pessoas, elas têm a mesma capacidade, não é porque eu sou branco, porque eu sou privilegiado, né? E aí a gente entra nessa discussão de que todo mundo tem as mesmas capacidades, mas eu duvido que todos tenham as mesmas oportunidades, né? O que vocês podem falar para a gente a respeito dessa questão da meritocracia? Bom, se a gente for falar primeiro da meritocracia, eu gosto muito e pela raiz da construção da nossa parte da nossa cultura, né? Querendo ou não, começamos a enxergar como uma universalidade a partir do iluminismo, e não tem como conectar com o iluminismo, porque para garantir uma igualdade e possibilitar o mérito, eu preciso de uma igualdade de oportunidades. Então, eu enxergo a existência da meritocracia, mas só existe a meritocracia se tiver as estruturas igualitárias e as igualdades de oportunidade. Por que no Brasil é tão complexo? Voltando até à contextualização do professor Rogério e do professor Bruno, os direitos sociais e os direitos à educação de diversos grupos racializados foram negados até as últimas constituições. Como é que eu quero garantir uma disputa a partir dos meus méritos e não do meu sangue, da minha religião ou da minha descendência familiar, se eu próprio não tenho um Estado democrático de direito que fornece as mesmas oportunidades? E a gente pode ver outras problemáticas da meritocracia. A própria diferença entre colégio público e particular. Vamos analisar o vestibular. Realmente é uma disputa igualitária? Todas as escolas têm o mesmo acesso aos conhecimentos que serão cobrados no vestibular? Então, eu posso dizer que realmente quem passou vai receber um mérito por ele? Ou o mérito vem de toda uma estrutura social herdada? Desde o esforço dos pais a pagar um colégio ou a escolher um colégio mais central estadual, porque tem uma educação diferenciada da região periférica. Então, eu não desconsidero a meritocracia, mas ela só pode vir a existir se você tiver, de fato, as igualdades e as equidades de oportunidade, porque a diversidade deve ser levada em consideração no conceito de igualdade, para então ter uma disputa igualitária e garantir o mérito. E no Brasil nós sabemos que não. E isso falando não só educação, vamos falar da terra, vamos falar de todas as outras estruturas que compõem a sociedade brasileira. Não se teve, de fato, processos que garantissem uma superação de reflexos e consequências coloniais, imperiais e escravocratas. Fomos uma sociedade forjada pela escravidão. E não superamos 400 anos de escravidão em 10 anos de 20 anos, 30 anos de Constituição de 1988. Então, é muito complexo eu falar de meritocracia numa sociedade que ainda está estruturada em consequências geradas pelos seus processos históricos. Porque não se teve essa igualdade garantida. Hoje vocês estão vendo, vocês estão aqui, mas parte da população brasileira não pode ter aula online. E se a gente vai fazer um recorte racial, é pior ainda, porque o acesso à internet é menor dentro dos grupos racializados em comparação aos grupos brancos. Então, você percebe a complexidade de falar de meritocracia numa sociedade desigual em todos os aspectos, e não só a desigualdade econômica. O professor Leandro Carnal, ele falou recentemente, num debate mais ou menos parecido com isso que nós estamos tendo, foi perguntado para ele, que falou assim: eu estudei numa das melhores escolas do Rio Grande do Sul. Eu tinha café da manhã, eu tinha almoço, eu tive aula de música, toquei piano, tinha aula de inglês, né? Eu estou salvo. Eu fui uma criança salva. Então, se eu não estudasse, se eu não progredisse, eu era preguiçoso e vagabundo. Ele falou. Né? Ele falou: imagine uma criança que nem casa tem direito. Não sabe se vai poder almoçar ao meio-dia. Eu não estou nem falando aula online agora, que a aula online é absurdamente, a grande maioria da periferia não tem acesso ao que nós temos hoje, né? Então, há uma diferença social muito grande. Há, sim, uma diferença. E não existe nenhum sistema do governo que vê isso, que o mundo ele vai melhorar com a educação.
Começar pela base. E isso vem desde o início do século XX, com gerações de pessoas negras que vão pensar naquela ideia de que o teu avô era assim, eu tenho que trabalhar muito cedo, não tem como estudar, e isso vai passando de geração em geração em geração. E, claro que eu não sei, mas com certeza você é a favor das cotas, né? E por que você é a favor das cotas, professora Lívia? Sobre as cotas? Uhum. Que eu estava lendo aqui as mensagens, concordo com o que a Mico colocou. Então, o problema não é você poder pagar o colégio, mas você também ter a possibilidade de ter uma educação de qualidade sem que você tenha que sofrer para poder estudar e ter essa oportunidade. Eu acho cotas, a forma que ela é debatida, vou ser bem sincera com vocês, eu acho que a forma que ela é debatida e a forma que ela é apresentada no Brasil, ela ainda é muito imatura, principalmente nas idades que são apresentadas, porque ainda não se tem uma dominação histórica brasileira a ponto de compreender as cotas e nem a origem delas. Apesar dela ser introduzida no Brasil, nós temos o seu desenvolvimento nos Estados Unidos da América como forma de reparação por essas realidades estruturais. O Sérgio, o Sérgio de Almeida chama como discriminação positiva. É uma forma de reparar consequências e características herdadas do processo histórico e que ainda afetam a vida desses grupos que foram racializados. Então, as cotas, elas são essenciais. Tanto é que elas foram e tiveram como principal objetivo períodos, né? Era um período, por quê? Porque o objetivo dela não é só introduzir, turminha, muitos não entendem. O objetivo é garantir uma formação de qualidade para que essas regiões possam ter um desenvolvimento humano. Um dos maiores estudos feitos sobre a vantagem, como é que eu posso dizer? As mudanças geradas pelas cotas foi um estudo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, num quilombola urbano, no centro de Porto Alegre, onde eles começaram a desenvolver a região a partir da formação de profissionais por cotas. Então, o objetivo não é você só adentrar a universidade, mas é garantir toda a possibilidade de conhecimento para grupos e regiões que ainda não foram integradas à sociedade brasileira. Então, não é só você jogar na faculdade, mas é você possibilitar esses conhecimentos que vão modificar outras regiões. Então, ela é essencial, ela é uma medida de reparação histórica, e isso é algo defendido não só pela história, mas juridicamente, pela situação estrutural da sociedade brasileira, onde você vê que um dos maiores problemas hoje no sistema judiciário, e o que explica até algumas práticas discriminatórias no sistema judiciário, é toda uma oligarquia formada no sistema judiciário, onde boa parte dos postos e dos cargos são herdados de geração anteriores. Gerações que descendem desde o período colonial. Então, é necessário como uma forma de reparação e de garantir uma possibilidade de oportunidade e de modificação das próprias regiões. Tanto é que é ínfimo a quantidade e a porcentagem de cotas étnicas e raciais no Brasil, se nós formos analisar dentro do colégio de Estado, e o problema que eu enxergo não é a cota, mas é a academia. É a garantia de integração. Por quê? Porque quando nós abrimos as cotas, nós temos que levar em consideração outros tipos de conhecimento que só porque não tem o título europeu, científico, não significa que não seja conhecimento. É muito complicado você pegar grupos que habitam quilombolas remanescentes que vão para uma universidade. É claro que para eles o conhecimento é muito mais empírico do que teórico. Como, por exemplo, etnias indígenas que garantem a ascensão a partir da cota e tem que sentar numa sala de aula e olhar para uma tela, sendo que lá ele aprende analisando todas as características naturais e experimentais de cada parte da natureza. Então, não é só debater se eu quero ou não cota, mas a problemática e a importância dela e até formas de melhorar o acesso à educação e não só um tipo de conhecimento, mas aos étnicos conhecimentos que são essenciais para essas comunidades. Porque você vai lá para uma comunidade ribeirinha no Pará, você vai falar de matemática e fórmulas matemáticas, eles não vão entender? Agora vai trabalhar a produção de açaí. Eles vão entender todos os termos europeus, mas a partir do seu conhecimento cultural. Então, é importante a gente analisar a dimensão da cota, não só entrar na universidade, mas o que vai viabilizar
após esse processo de entrada. Por isso que eu não enxergo só a entrada. É uma reparação essencial que deve ser ampliada, principalmente quando nós enxergamos algumas profissões até de licenciatura. Eu acho inadmissível olhar corpos docentes onde a maioria ainda mantém uma subordinação cultural europeia, tanto no currículo, quanto nas cores e nas etnias que compõem o próprio corpo docente. Então, é essencial, e hoje se defende outras formas de aplicar a cota. Não sei se vocês conhecem, mas tem programas na USP, onde um dos problemas dos cotistas é garantir, de fato, a continuidade no curso, porque muitos cursos são integrais, eles dependem e necessitam de trabalho, de material, por isso que existem vários projetos que a USP implementou, como creches em contraturno para mães que entraram por cotas, como cursinhos e auxílios para alunos que são cotistas e não tiveram a mesma base escolar e têm dificuldade nos primeiros anos. O Cefet fez isso também há 3 anos atrás, com uma professora e o professor Poleto, de literatura, eles fizeram na UTFPR, para tentar garantir essa integração de fato, e não só a entrada. Por isso que nós vemos a necessidade das cotas, principalmente dentro da realidade educacional. E o Bruno, claro, pode ter uma propriedade muito maior que a minha para falar. Eu estou lendo aqui atentamente o debate no chat ali, que está bem interessante, né? E eu quero responder algumas questões, e eu queria que todos prestassem muita atenção, da galera que está debatendo no chat ali. Primeiro, eu fui aluno cotista na Universidade Federal do Paraná, tá bom? Já para dizer isso para vocês. Claro que eu entrei como cotista, eu passei em segundo lugar no curso do vestibular federal, né, em filosofia, e sim, filosofia é um dos mais difíceis, tá? Não pensem não, viu? A galera fica desvalorizando, né? Só se formaram 3 comigo no final do curso, de tão difícil que é. Mas o que eu quero dizer, acima de tudo, para vocês, em relação a isso? Quando nós falamos sobre meritocracia, e quando nós falamos sobre a questão de cotas, a gente precisa anteriormente fazer uma pergunta. Por exemplo, no nosso colégio, onde estão os negros? Onde estão os negros? Quantos professores negros vocês tiveram na sua vida? Eu tive a alegria, durante 2 anos, de trabalhar no Senhora de Fátima, em 2017 e 2018. Né? Não contei esse segredo ainda aí, né? Eu trabalhei 2 anos, tive a alegria de trabalhar 2 anos. E foi um dos lugares que eu mais fui bem acolhido. E eu disse isso pessoalmente para a Margarete, inclusive, que está aqui hoje testemunhando, está aqui com a gente. Eu fui super bem acolhido. As pessoas olhavam para mim como ser humano. Que respeito, que carinho. Meu Deus, assim, eu guardo no coração. Mas é uma exceção, não é uma regra. É uma exceção, não é uma regra. Então, a gente precisa se perguntar, quantos professores negros nós tivemos? Outra pergunta para vocês. Quando foi a última vez que você se consultou com um médico negro? Quem foi o último médico negro que você se consultou? Sendo que nós temos na população brasileira cerca de 60% de negros no país. Quem foi o último médico negro que você se consultou? Então, se a gente consegue fazer essa pergunta e se a gente consegue problematizar essa questão, a gente já alivia um pouco a tensão. Opa, temos um problema. E diante do problema, a gente resolve. A gente não fica jogando pérolas por aí, jogando argumentos vagos. Não, a gente precisa responder o problema, tá bom? Esse é o ponto. Quando eu olho para a minha sala de aula e eu vejo um ou outro negro, ou eu não encontro pelo menos 30%, 40% de negros, que é mais ou menos a população negra de Curitiba, se 30% da minha sala não é negra, temos um problema, meus amigos. Temos um problema. E aí talvez alguns estejam se pensando assim, mas Bruninho, esse problema não é meu. De fato, você não tem culpa disso, tá, meu querido? Relaxa, você não tem culpa disso. Mas você tem que reconhecer o seu privilégio, porque onde você está é um lugar especial. E o seu lugar especial é um lugar de transformação, tá bom? É um lugar de transformação. O fato de estarmos aqui hoje, batendo esse papo sobre o tema de racismo, já demonstra o quanto o seu lugar é um lugar de transformação. Desculpa, te responsabilizei nessa, né? Talvez você não precisasse dormir com esse bagulho hoje, mas é verdade, tá? E você tem um lugar de responsabilidade, galera. Né? O fato de estar aqui.
Então, é muito legal quando a gente consegue olhar para a realidade concreta e fazer uma síntese honesta. E, gente, a gente precisa fazer síntese honesta, tá? Isso aqui não é discurso. Principalmente hoje a gente vê muito político falando por aí nas redes sociais e jogando coisas ao ar, né? E a galera fica, uhul, beleza, ai meu Deus, que lindo. Não. Porque até eu vi aqui que alguns comentaram, e achei lindo, né? Por que os políticos e autoridades não têm oportunidade de estabelecer um debate como a gente está estabelecendo aqui hoje? Sim, é verdade, meu querido ou querida que escreveu isso daí. Que pena que não estabelecem. E se a gente vê a desigualdade instalada no Brasil ainda, é porque esse debate não está sendo feito. Se ele tivesse sendo feito, a gente estaria superando esses problemas. Então é muito interessante a gente pensar nisso. Tenho culpa, Bruno, de estar aqui nesse lugar? Não tenho culpa. Mas precisamos reconhecer o privilégio, né? E também não trabalhar com exceção. Às vezes a gente sabe que teve pai e mãe que dá um duro danado, que às vezes não tem uma boa condição e paga a escola com um esforço danado. Eu sei disso. Mas entenda, você não é a regra, você é uma exceção, e a gente sabe disso, né? É dentro da sociedade brasileira. Agora, a gente fala de regra quando a gente fala sobre a desigualdade dentro do Brasil. Que aí a sua pergunta tem que ser assim, cadê os negros da minha escola? E aí muitas vezes a gente vai ver os negros trabalhando nos serviços gerais, né? Quando não é na escola, vai no shopping, né? Ou outros lugares, e a gente vai procurar esses negros. Então é muito importante a gente pensar nisso, né? Por exemplo, por que falar sobre a questão das cotas, né? Eu concordo muito com o que a professora Lívia disse, né? Eu acho que a gente trabalha de um modo muito equivocado a questão das cotas, até porque, olha como as pessoas não sabem, né? Quando foi instituída a política de cotas no Brasil, aqui na Universidade Federal do Paraná, por exemplo, o governo federal, de modo geral, tá? O governo federal, de modo geral, ele aumentou o número de vagas das universidades públicas. Ninguém perdeu vaga. Foi aumentado o número de vagas para que exatamente a gente pudesse dar conta dessa demanda social. Então não tem covardia, não, isso não existe. Mas como que a gente descobre essas questões? A partir do momento que a gente tem a possibilidade de pesquisar, de debater, de ter momentos como esses, e de entender que, às vezes, nem tudo que é falado para a gente, de fato, vem a ser uma verdade, né? Por isso que eu sempre gosto de dizer que a gente tem que trabalhar temas como racismo, por exemplo, a discriminação, homofobia, machismo, com muito criticismo. A gente tem que ser crítico. Não dá para aceitar as coisas que as pessoas nos impõem goela abaixo, como se fossem verdades. E isso é o que o brasileiro mais faz hoje. Aceitar pseudo-verdades digitadas em tweets, lá no Twitter, que deveria ser um lugar apenas para a gente poder desabafar, e não ficar colocando outras coisas lá, né? Twitter é lugar do desabafo. E muitas vezes as pessoas assumem aquilo como se fossem verdades indubitáveis. Eu gosto muito de dizer, galera, que a meritocracia é a minha lenda favorita nas fábulas brasileiras, tá? É a minha lenda favorita, tá bom? Porque eu li até esses dias um meme muito legal, que falava assim, né, citava um nome aleatório, né? E dizia assim, Diego, né? Vamos usar outro nome, vamos usar o nome do professor Rogério. Rogério, 21 anos, fruto do seu esforço, está agora empreendendo com a sua empresa. Depois de ganhar uma herança de 400 mil do seu avô e um incentivo de outros 300 mil do seu pai, né? Isso é meritocracia, que é o que muita gente defende. E é muito interessante a gente perceber que muitas vezes as pessoas que fazem debate e levantam a bandeira dessa democracia racial, né? Levantam esse debate sobre essa questão de uma meritocracia, são brancos privilegiados. Brancos privilegiados. E isso é triste, tá? E por que eu estou falando isso? Porque são pessoas de autoridade, né? Autoridade que eu falo é gente que tem lugar de fala no Brasil, né? Com seguidores nas redes sociais, políticos ou outras personalidades da mídia, né? Que às vezes a gente pensa que assim, porque um conseguiu alguma coisa, significa que todos os negros vão conseguir? Não é assim. Não é assim. Por isso que eu falo que a meritocracia é a minha lenda favorita, né? Ela só perde pro Saci Pererê, né? E para mula sem cabeça. Por isso que eu quis falar que a meritocracia só existe
Eu vou adotar Só como existe com igualdade, né? E num Brasil desigual não tem como ter mérito. Mas, gente, precisamos encerrar esse bloco, precisamos começar o terceiro, o último, porque já deu, nossa, eu falo que a gente começa o debate e vai longe, né? Não tem condição. Então, a professora Carol vai começar o terceiro bloco, e aí nós vamos depois levar uns 10 minutinhos para algumas perguntas. Não vamos conseguir responder todas hoje, então nós vamos nos comprometer depois, pegar as perguntas e tentar responder depois, mandando para vocês, tá bom? Professora Carol, por favor, terceiro bloco. Obrigada, professor Rogério. Então, iniciamos aqui o terceiro bloco, e muitas das questões que vocês colocaram aqui no chat, acredito que vão ser respondidas agora, com essa pergunta que eu fizer. Então, quem colocou a pergunta lá no começo a respeito de falar sobre usar o termo preto, usar o termo negro, preste atenção, porque os professores responderão agora. Então, talvez a sua pergunta não apareça no final, porque ela será respondida agora. Então, quem colocou isso, se concentre aqui no que nós vamos falar, tá? Para iniciar esse terceiro bloco, eu quero relembrar bem rapidamente, vou fazer um contexto a respeito de um caso que aconteceu aqui no Brasil, no bairro do Leblon, quando uma mulher, na tentativa de furtar uma garrafa de cerveja, acabou sendo repreendida por um dos funcionários, um homem negro, e utilizou o termo para se referir a ele, preto feio. E, evidentemente, a intenção dela foi uma intenção de ofender, de diminuir, de trazer ofensa realmente para essa pessoa, né? Mas, para além disso, ao longo desse ano, muitas questões se colocaram a respeito dos termos que são utilizados para se referirem às pessoas negras, inclusive também foi lembrado por um aluno, inclusive esses dias, durante o Big Brother Brasil, o Babu falou a respeito da utilização do termo negro. Ele falou que termo derivava, a palavra negro derivava de inimigo. Muitos vídeos surgiram mais tarde falando que não, né, que negro não tem exatamente essa origem, essa palavra. Dentre tantas questões que a gente escuta, o que eu gostaria de perguntar a vocês, professores, é se existe uma maneira considerada correta de se referir à pessoa negra, afrodescendente, negro, preto, ou tudo depende do contexto, depende da intenção? E ainda, para finalizar, também gostaria de saber se é aceitável piadas que trazem, como a gente escutou aqui no chat, por exemplo, isso é só uma brincadeira, isso é só uma piada, ao falar termos como neguinho, negão, depende da intenção, ou isso de fato pode ser uma expressão racista também? Eu vou só introduzir a língua e eu peço para o Bruno, por favor, você sabe o que eu estou pedindo para você responder, né? Então eu vou só introduzir, turminha, a gente tem que entender que a língua, ela é um aspecto cultural, ela é móvel, então ela vai se desenvolvendo no decorrer do próprio cotidiano, e vai criando significados e ressignificações a partir dos grupos que fazem parte dessas relações. É importante vocês enxergarem a língua como móvel, e como ela vai variar a partir das próprias relações que são construídas. Tanto o termo negro quanto o preto são termos que são ressignificados no decorrer dos séculos, e tem distinção entre a América portuguesa, a América francesa e a América inglesa. Porque existem alguns termos que aqui nós associamos com preto e que na Antilha seria algo derivado com negro, como é utilizado lá. Então, a gente tem que levar muito em consideração essas variações de línguas e de palavras que foram criadas. Algumas serão criadas com o intuito e influência também determinista, como é o termo mulato e mulata, porque tem toda uma relação da teoria racial de hibridação, miscigenação e inferiorização das raças a partir dessa mistura, por isso do próprio termo mulato. Mas outros termos derivam do período colonial, mas trouxeram um processo de ressignificação, como forma de resistência e de luta. Já fiz a minha introdução, agora vai lá. Sabe o que é legal? O que é legal, na África não existe negro. Que interessante, né? Na África não existe negro, tá? E acho que é legal a gente pensar. Por quê? A África, né, os países do continente africano, eles são nações, né? Então a gente tem a nação Banto, a nação Yorubá, a nação Jeje, nação Nagô, e elas simplesmente são. É isso daí. Então a gente não tem essa distinção.
existe uma força de expressão que vem a partir dos aspectos de colonização, que a Lívia muito bem colocou. Claro, quando você pergunta, Bruno, o que é correto, negro ou preto? Galera, é debate, não existe consenso, tá bom? Não existe consenso. Exato, é porque fala, entendeu? O Babu trouxe uma expressão que eu vou colocar para vocês agora um ponto divergente em relação a ele. E eu vou dizer assim, eu prefiro estar na ponta contrária do Babu, apesar do Babu ser uma personalidade, ele foi muito importante no Big Brother exatamente para trazer o debate, né? O Babu, ele colocou a ideia da etimologia negro, que significa inimigo, né? Inimigo, e por isso como negro. Pode ser que no aspecto da colonização tenham inserido esse termo? Pode. Mas qual é a grande questão hoje, pensando para a ideia, para a questão de uma identificação? O que vale de fato, né? Acima do limite da linguagem, a gente precisa reconhecer que existe uma identidade por trás disso. E a grande questão, enquanto identidade, cabe-se muito mais você dizer negro. Por quê? Quando você fala negro, você está retomando uma história que você não quer virar as costas, entendeu? Você não quer negar. Então, por isso que usar o termo negro, ele diz respeito a uma identidade, a uma história e uma ancestralidade. E por isso ela é importante, né? Claro, a linguagem ela muda, a linguagem ela se transforma o tempo todo, né? Mas acho que é legal a gente entender isso. Para dados do IBGE, por exemplo, a gente vai identificar a ideia por exemplo, né, do negro como somatório entre pretos e pardos, né, do IBGE, como dado. Né? Ele vai aceitar tanto a pessoa que se declara como preta ou aquela que se declara como parda, mas vai assumir-se como negro. Né? Para o Brasil, de modo particular, a identidade, né, você se chamar de negro, tem um peso de identidade, de reconhecimento, de ancestralidade e de lugar de fala, principalmente ali. Que foi construído principalmente pelos movimentos abolicionistas. Exato. E depois pelos quilombolismos e o movimento Frente Negra no século XX, que vai trazer todo esse processo de ressignificação, identidade e oposição à branquitude, a imposição da própria branquitude. E só para fazer mais um comentário, todo mundo entende quando você está querendo ser discriminatório ou não, turminha. Nós temos um intuito na fala. Então, você entende na fala qual é a intenção daquele discurso, daquela brincadeira. Se a intenção realmente é agregar ou segregar. Por isso que você compreende não só na palavra, mas como essa palavra é proferida. E isso é uma das maiores características de injúria racial no Brasil. O livro que eu citei, do Sérgio Guimarães, você trouxe um exemplo que ele deixa no último capítulo desse livro. Ele separa todos os insultos raciais na rua, atendente de telemarketing, para abordar essa problemática da sociedade brasileira, esses insultos ainda se mantendo como justificativa de subordinação e de poder. Porque daí eu imponho o poder na relação através da palavra ou do insulto. E deixa eu te dizer mais, né? Eu acho que é aí que está o grande ponto, né? É exatamente no desejo daquilo que eu quero expressar com a minha linguagem. Por exemplo, eu mesmo, né? Vocês vão ver lá, eu tenho um canal no YouTube, que vocês podem assistir minhas aulas lá. Eu me trato como Little Black. Foi um apelido que eu ganhei uma vez, né? Porque eu falava assim, foca no pretinho aqui, coisa e tal. Mas assim, de um modo carinhoso, na brincadeira, isso para mim não é um problema. Oi. O Noslen, quando ele me passou o seu contato, ele me passou o contato salvo como Bruno Neguinho. Eu falei, ai, meu Deus. O que eu vou fazer agora, né? Será que não, né? Sim, então, mas assim, não tem problema, assim, não tem problema, mas vai do quê? Eu te dou um lugar para você me chamar assim, né? Por exemplo, poucas pessoas me chamam, por exemplo, de Neguinho. 2 pessoas me chamam de Neguinho. O Noslen e o Éder, que são meus amigos e irmãos. Esses eu dou esse direito, né? Eu dou esse direito. Agora, por exemplo, eu tenho uma relação de muito carinho com os meus alunos, né? De muito afeto. Sempre foi assim, no Senhora de Fátima também. Foi um espaço muito caro para mim. E eu tenho uma relação muito próxima. Então, eles me chamam, Little Black, vem cá, coisa e tal. Galera, e eu sei que está falando com carinho, né? Eu sei que está falando com carinho. Qual que é o grande problema? O limite da fala e da intenção a qual se expressa. Entendeu? Né? Diferente você falar assim, Little Black, vem cá, vem brincar com a gente, né? Diferente de você falar assim,
Mas é um little black mesmo, né? Pronto, já matou aí. Já matou aí. Né? Para meio entendedor, meia palavra. Para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Isso é uma coisa que a gente conversa muito assim nas aulas de linguística, né? De variações linguísticas, né? E sempre vem essa questão, e eu falo para eles, gente, isso vai depender muito assim do quão íntimo você é da pessoa, vai depender da forma como você fala, porque eu acho que assim, muitas das coisas que a gente fala não está necessariamente no que a gente fala, né? E sim no como a gente fala. Então, eu sempre digo para eles que é muito importante, tudo que a gente vai falar, quando a gente vai se expressar, né, seja em qual for a situação, sempre pensar em como, e não exatamente no conteúdo, porque às vezes o conteúdo ele fica irrelevante diante da forma, né? Mas, assim, nós precisamos finalizar esse bloco, né? Vamos abrir para as perguntas, Rogério. Eu só gostaria de comentar a última coisinha aqui rapidamente, sobre a ideia do racismo reverso, que foi bem importante de trabalhar esse último conceito, e nós finalizamos e abrimos, então, 10 minutinhos para as perguntas, tá bom? Bem, este ano a empresa Magazine Luiza, ela foi alvo de inúmeras críticas por abrir vagas exclusivas para afrodescendentes, recém-formados. Algumas pessoas alegaram a questão do racismo reverso. Quando conversamos com outras pessoas, é comum citarem como exemplo de racismo reverso o rapper americano Eminem. Existe racismo reverso? O que a empresa mencionada fez foi o que chamamos de racismo reverso? Eu acho engraçado, vou ser bem sincero, eu acho muito engraçado e eu não consigo, às vezes, responder sem sátira. Porque é inadmissível enxergar um racismo reverso quando os brancos nunca foram associados como inferiores geneticamente. Respondi. Racismo, raça. Quando que o branco foi considerado, pelo tamanho do cérebro, pelo tamanho do corpo, inferior intelectualmente, fisicamente ou moralmente? Quando? Se o racismo parte do princípio dessas teorias raciais que servem para justificativa e legitimação, nunca existiu essa ideologia que justifica. Podemos falar de preconceitos, outros tipos de discriminação, mas não de racismo reverso. Então, para mim, é meio difícil falar sobre isso, porque para mim é como se fosse falar de pseudociência. É sério mesmo, gente. Para mim é meio difícil, porque não condiz dentro dos próprios estudos. E sobre a Magazine Luiza, gente, a gente está num estado liberal. Livre comércio, livre concorrência, eu sou dona, eu faço o que eu quiser, meu. Ué, não é para acabar com a intervenção do Estado? Então, esses são os meus comentários. Gente, é sério. Porque me incomoda um povo que defende a diminuição de intervenção e depois impõe uma força do Estado. Na verdade, tem explicação. Para os alunos que vão fazer vestibular, Federal indicou que é o poder de Lebrun, que abordará essa problemática do Estado moderno, e isso foi estudado também por um sociólogo norte-americano que é Prisões da Miséria, onde ele afirma que... eu também tô com ele aqui! Não, vou mostrar, que nem o Thiago. Vocês combinaram. Então, turminha, para mim é muito difícil, por isso que é inadmissível enxergar um racismo reverso por conta dessas características que definem o processo de racismo. É o que eu tenho a dizer. Só para completar, né, eu só vou acreditar que racismo reverso ele existe quando nós não tivermos no Brasil, em média, 60% da população carcerária negra, né, e nem mesmo quando jovens negros no Brasil eles têm de 2,7% a 5% de chances a mais de serem assassinados. Quando isso mudar, aí eu acredito que não existe, né? Que existe o racismo reverso, né? Caso contrário, galera, é mais uma lenda que a gente pode colocar aí dentro da nossa coleção, né? Porque é exatamente assim, igual, por exemplo, o caso da Magazine Luiza, né? É interessante pensar, vocês já devem ter estudado um pouquinho sobre liberalismo, né? A gente quer esse distanciamento do Estado e das instituições, né? Como que a gente vai, então, querer intervir na posição de uma instituição privada, né? Como a gente querer intervir ali, dizendo que existe um racismo... Que isso, entendeu? Que isso? Racismo reverso, ele só vai existir quando a gente pegar a última foto da última turma aí
se formou em medicina da Universidade Federal do Paraná, e você vê que tem lá 99 negros e um branco. Aí talvez eu comece a acreditar nisso. Caso contrário, galera, não dá, entendeu? Quando eu deixar de ver também as minhas alunas pararem de rir das piadas para serem aceitas pelos amigos. Porque uma das características que nós vemos dentro da realidade escolar são alunos e alunas e colegas que aceitam uma injúria, um preconceito, naturalizam em forma de piada para poder fazer parte do grupo, para desejar ter aquele vínculo social e não se sentir isolado dentro do colégio. Eu não estou falando só sobre a minha sala de aula, mas eu vivenciei isso no meu ensino médio, com a minha melhor amiga tendo que ouvir diariamente injúrias raciais e tendo que rir porque ela fazia parte do grupo e ela não queria ser isolada do grupo. Então, é complexo, é complicado e, seguindo a ideia da raça, não tem como se ter, né? Então... Gente, vamos lá, então. Nossa, muito obrigada. Eu acho que vocês fizeram contribuições, assim, muito importantes, muito significativas. O nosso objetivo aqui com essa palestra é mostrar realmente algumas questões, mostrar de forma científica, de forma comprovada, né, essas questões todas. Eu sempre falo para os alunos que é importante que a gente pese, né, aquilo que a gente escuta, que a gente coloque na balança, né, aquilo que a gente aprende, para que a gente possa realmente escolher, né, aquilo que a gente considera como melhor para nós, né. Mas vamos para as perguntas, então. Eu selecionei algumas aqui, como o Rogério disse, a gente talvez não consiga responder todas, então a gente vai pedir, assim, eu faço uma e aí vocês tiram para o ímpar para ver quem responde. Uma que eu achei interessante aqui, né, tem negro, né, preto, que faz racismo com outra pessoa preta ou negra por ser de uma classe social maior. Isso é racismo ou é considerado mais um preconceito? Primeira coisa, racismo é sempre racismo, né? Racismo é sempre racismo. E eu gosto muito de dizer que, acima de tudo, o racismo, ele diz muito sobre caráter e estupidez das pessoas. E por que estupidez? Porque estupidez é a ausência de conhecimento, né? A ignorância, que nós chamamos de ignorância, né? Hoje, por exemplo, quando a gente vê aqui o debate tão bonito, a galera, nossa, caramba, buguei com os comentários, tá legal pra caramba. Por quê? A gente está tendo a oportunidade de ter acesso ao conhecimento, ao debate, a um outro olhar, a problematizações, e aí a gente consegue perceber que, de fato, o debate ele é mais amplo do que, às vezes, está ali dentro da nossa bolha, né? Então, sim, o racismo ele existe entre os próprios negros, infelizmente também acontece, né? É comum, por exemplo, você ver negros que são ligados a debates mais liberais. Aqui no Brasil tem, né, de políticos negros, né, que muitas vezes viram as costas para os seus iguais. Viram as costas para os seus iguais. Isso acontece, infelizmente, né? Então, sim, existe, tá bom? E se você for analisar o porquê, investiga um pouquinho a origem e todas as referências que ele teve desde a infância. Eu vejo isso muito no Neymar. Eu não espero que o Neymar se apresente como a identidade dele, justamente porque ele teve toda uma construção voltada a esse embranquecimento, a esse processo de dominação cultural. Ele só foi se enxergar mesmo quando ele esteve na Europa. Então, é complicado, e é claro que existe, não tem ainda mais numa realidade brasileira que são outras desigualdades que se complementam. Isso foi muito apresentado para os alunos que tiverem curiosidade no GCE. O GCE tem vários estudos que ele apresenta essa realidade de opressão entre as camadas mais baixas, tanto econômica quanto racial, sendo reproduzido nas periferias de São Paulo. Então, sim. Uma outra pergunta aqui sobre a questão do caso do George Floyd, né? O professor Bruno, eu não lembro se foi o Bruno ou a Lívia, que comentou que teve, na semana seguinte, um outro caso também parecido, só que no Brasil. E vocês comentaram que não houve a mesma repercussão, e aí aqui a pergunta isso se deve porque os brasileiros já estão acostumados com a situação racista, né, com as situações de racismo, então a gente não dá muita bola para esse tipo de situação?
Se eu for analisar os processos de socialização e toda a construção histórica e social brasileira, infelizmente muitos não enxergam e nem passam por esse processo de ressocialização. Aí tem que debater também a posição da polícia e toda a estruturação da polícia, o objetivo do que ela foi fundada no Brasil, que é um objetivo diferente de outras forças de segurança em outros estados, em outros países, porque ela não foi fundada com o objetivo de defender a população, mas de garantir alguns grupos dentro do seu poder político e territorial, as suas raízes e as suas reações. E eu enxergo que é, sim, ainda uma visão ilusória de uma democracia racial, onde essas desigualdades só são apresentadas quando está no contato, fala corpo a corpo, e hoje vocês estão participando de um processo que eu, na minha idade, não tive. Eu não estudava África no colégio. Eu não debatia o que era preconceito, o que era racismo. Eu tinha um avô que era miscigenado e que se auto-intitulava o branco de olhos azuis. Eu só fui me abrir para essas dimensões quando eu comecei a entrar em outros grupos fora da escola. E aí você passa por outras realidades que fazem com que você comece a questionar a sua própria realidade que você vivenciou. Então, são vários fatores, mas um desses fatores é toda a construção até histórica e escolar brasileira. E a forma das estruturações da história oficial, das narrativas, que acabam trazendo isso. Muitos falam, nossa, professora, mas falar de racismo não traz mais racismo, pelo contrário, é eu refletir até ações que para mim era natural, e agora eu vejo que não é natural, porque eu estou ferindo a humanidade do outro. Então quer dizer que eu tenho o direito de ser humano, mas o outro não. Então quer dizer que eu tenho o direito de ter nomes, títulos, mas o outro não. Então por isso que é tão complicado. Agora pode falar. Eu acho que você disse tudo, e disse muito bem, né? Acho que a gente tem algumas ideias no Brasil que elas são ali fantasiosas, né? Elas existem, sei lá, para instaurar cada vez mais a desigualdade dentro desses problemas, né? Eu acho que é muito legal a gente sempre pensar o lugar, né? Onde estão as pessoas, né? Acho que a gente sempre ter esse desejo de se questionar, né? Onde estão as pessoas? Elas têm as mesmas oportunidades? Será que todo mundo pode ou não ter ali o mesmo acesso, né? Eu acho que esse é o ponto. Quando a gente olha o caso do George Floyd, por que foi tratado de um jeito, né, mundialmente? E no Brasil isso acontece todo dia, e a gente não olha, é porque talvez a gente já viu isso como uma ideia de normal. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. A palavra normal ela é muito perigosa, né? Porque normal vem de norma, de regra. Então a gente interioriza aquilo como se isso fosse padrão. E na cultura brasileira, isso, infelizmente, se tornou padrão, né? Então a gente precisa olhar para essa questão com muito cuidado, né? Porque isso acontece nas nossas esquinas, aqui em Curitiba acontece, né? Eu trouxe aqui para vocês casos de racismo que eu vivenciei, e talvez vocês nunca tivessem ouvido histórias desse tipo. Por quê? Elas acontecem, elas são reais. O problema é que muitas vezes a gente se protege dentro de uma bolha, né? Que foi o que a própria professora Lívia falou. Eu só fui entender o problema quando eu fui dialogar com outras pessoas, quando eu fui olhar outras realidades, né? E o Brasil, ele é assim. Só que qual que é o problema? O Brasil, ele é desse tamanho, né? Ele é enorme, ele é enorme. E aí, às vezes, a dor do outro, quando ela não tem nome, ela não está próxima, e ela não faz parte da minha família, eu sou indiferente para ela. E isso é um problema do brasileiro. Eu estou tentando escolher aqui, gente, são muitas perguntas. Assim... Só deixa eu responder que tem uma galera aqui perguntando, galerinha, colorismo é um tema que não é tão debatido no Brasil por conta da miscigenação, é uma corrente, estudos voltados às características e às definições até de definições negras a partir de aspectos também da cor e da mistura ou não, e aqui no Brasil não é um debate tão amplo, porque aqui existiu um tipo de miscigenação que também foi intencional para evitar as combustões culturais e étnicas. Tanto é que quando se fala de democracia racial, que até foi muito legal o que o Bruno falou, porque o Gilberto Freire não se apresenta como realmente detentor desse texto, porque foi um texto que ele apresentou em um simpósio, ele falou sobre a democracia luso-brasileira, em comparação ao tipo de vida que ele encontrou nas regiões do sul dos Estados Unidos, porque lá se tinha uma segregação espacial e aqui não se tinha.
Então, você vê uma convivência mais harmônica em comparação à segregação e às leis de Jim Crow lá dos estados do Sul. Então, são temas do colorismo que agora estão sendo popularizados pelas redes, quando vocês veem o termo de palmitagem, de casamentos interraciais. Só que isso é um debate maior nos Estados Unidos da América, apesar de lá o número e a porcentagem de negros serem maior. Os últimos dados, porque eles fazem dados anuais, é apenas 13% da população. E no Brasil é 56% da população. Então, só para responder essa pergunta aí, que estava uma galera perguntando aqui. Sim. Eu vou colocar uma outra pergunta aqui, né? Infelizmente, pessoal, essa vai ter que ser a última, tá? Por conta do nosso horário, o professor Bruno tem aula ainda também. Uma última pergunta aqui. O racismo institucional ainda ocorre? Esse tipo de racismo também é crime? Como que a mídia lida com esse tipo de situação, né? Por ser um assunto muito polêmico, há muito sensacionalismo ou jogam panos quentes a respeito? Em primeiro lugar, que o racismo institucional é uma corrente que passa a se desenvolver a partir da década de 60 e 70 nos estudos sobre a perpetuação do próprio racismo dentro de ações, de práticas nas instituições que formam a própria sociedade. Então, ele passa a se popularizar também em estudos anglo-saxônicos e também europeus, mas principalmente da América, que enxerga outras dimensões do racismo que se perpetuam tanto de forma individual quanto coletiva. E é uma realidade, principalmente quando você vai estudar e analisar as ações e as práticas de instituições que compõem a sociedade. O curso de enfermagem da Federal, talvez o professor Bruno tenha tido contato com essa pesquisa, o curso da Federal de Enfermagem teve uma aluna que apresentou um trabalho de campo no qual ela investigou qual que era o trabalho e o tipo de tratamento médico dado às mulheres de Curitiba periféricas negras nos postos de saúde. E ela revelou nesses dados que ainda se mantém práticas e ideias das teorias raciais, como são mais resistentes à dor, não tem toda uma preparação para a maternidade, não recebem a quantidade de anestesia e de até de suplementos necessários para a maternidade. Isso é uma prática instituída na própria realidade da saúde, entre os profissionais, entre os órgãos e entre os grupos que formam essa própria realidade. Se vocês quiserem ver isso e essa desigualdade dentro de uma instituição, vão no hospital de clínicas. Fiquem um dia no hospital de clínicas, não agora no corona, tá? Quando acabar, não agora. Analisem, reparem as cores dos médicos em comparação com as cores, faz o mesmo exercício do professor Bruno, em comparação com os enfermeiros e os técnicos em enfermagens, e quem limpa, quem auxilia, quem está na portaria. Se vocês fizerem essa experimentação, vocês vão entender o que estará sendo revelado nessa perpetuação dessas ações racistas nas próprias instituições. Pode ir. Só completar uma coisa, que quando a gente pensa em racismo institucional, ele é um desdobramento do que nós chamamos de racismo estrutural, tá bom? Que é um conjunto de práticas, normas, jeitos que a gente faz para gerar segregação, separação e discriminação dos sujeitos dentro da sociedade, tá bom? Então agora você é a pessoa chata que vou ter que encerrar. Sempre assim, né? Eu começo e encerro. Começo, fica legal, e depois o encerramento fica ruim. Professor Bruno, professora Lívia, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Tenho certeza que os alunos, os professores que estão presentes adoraram demais essas falas, todas as fontes, as referências que nos passaram. Na nossa edição, nós vamos colocar filmes, os livros que vocês indicaram, para que eles possam também sempre buscar mais conhecimento, né? O conhecimento ele não pode parar aqui, nunca. Sempre tem que buscar mais conhecimento e para entender que o mundo não é esse mundinho fechado que nós vivemos, ele é muito mais amplo. Tá bom? Rogério, me dá licença um minutinho, só para eu agradecer, em nome do colégio, agradecer a presença dos professores convidados. Professor Bruno, saudades, quanto tempo. Professora Lívia, prazer em ouvir você, prazer em conhecê-la. Foi assim, um orgulho para nós perceber que a escola está proporcionando um debate tão lindo
né? E fazendo com que os nossos adolescentes reflitam sobre coisas tão importantes da nossa sociedade, né? Parabéns aos professores organizadores por trazer esse momento maravilhoso mesmo para todos nós. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço ao convite, muito obrigado. Muito obrigado, Mi, muito obrigado, Bruno, Rogério e todos os alunos. Eu me empolgo porque eu falo a partir das conexões que eu vou fazendo, eu me empolgo demais, mas eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Eu espero. Para mim também fica a gratidão, viu? Gratidão pelo convite, é sempre uma honra e eu estou à disposição, né? A gente pode fazer outros debates, outras conversas. Assim, eu fiquei muito orgulhoso de ver 60 pessoas na sala, tínhamos 60 pessoas na sala. Isso é genial, galera. É assim que nós fazemos a transformação, tá? É a partir disso daí. Vocês são brilhantes. Parabéns, moçada. Parabéns. Vocês me encheram de orgulho, viu?